Continuamos acompanhando os vai e vens da política externa norte-americana, principalmente do que diz respeito a taxações de produtos que são importados e exportados pelos Estados Unidos. México, Canadá, União Europeia e por aí afora. E em relação ao Brasil, como é que ficaria essa situação? O Fabrício Panzini, que é diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da AmCham, a Câmara Americana de Comércio, está aqui conosco. Fabrício, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e obrigado, é um prazer falar com você e com a sua audiência. Fabrício, inicialmente é o seguinte, as relações econômicas do Brasil com os Estados Unidos são muito intensas. Na fila dos nossos compradores internacionais, em que lugar estão os Estados Unidos? Temos uma relação muito intensa e muito positiva, eu diria. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial, atrás apenas da China, tanto nas importações quanto nas exportações. Os Estados Unidos são o segundo colocado. E mais importante, Heródoto, os Estados Unidos são o maior parceiro do Brasil quando a gente fala, né, em bens de mais alto valor agregado. Eles são o nosso maior destino de exportações de bens industrializados e, além disso, os últimos anos a gente tem apresentado um crescimento grande, tanto das exportações totais, que atingiram mais de 40 bilhões no ano de 2024, quanto de bens industriais, que a gente atingiu um recorde em 2024, exportando mais de 31 bilhões de reais. Então, sim, são muito intensas e têm uma qualidade, né, quase única no comércio internacional do Brasil, essa relação com os Estados Unidos. Fabrício, nessa relação internacional, como é que é a balança comercial entre os dois países? É favorável a quem? Ao Brasil ou aos Estados Unidos, diante do fluxo de mercadorias que você acabou de descrever? O Brasil e os Estados Unidos têm um comércio bastante equilibrado. Ano passado, segundo dados do Brasil, nós importamos cerca de 41 bilhões e exportamos cerca de 40, ou seja, há um superávit dos Estados Unidos, mas é um comércio equilibrado. No entanto, se a gente olhar pela ótica, né, dos dados dos Estados Unidos, você vê que o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos relativamente alto, no último ano foi de 5 bilhões, mas se a gente somar todos os anos anteriores, à última década, o Brasil teve um déficit com os Estados Unidos de quase 100 bi de dólares. Ou seja, o Brasil fica numa situação um pouco diferente de outros países, né, que são um pouco mais alvo nessa nova política comercial dos Estados Unidos, que tem superávit com os Estados Unidos e, portanto, são países com os quais os Estados Unidos desejam buscar um maior equilíbrio. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma situação um pouco diferente de déficit com os Estados Unidos e não de superávit. Fabrício, no passado, salvo engano, me lembro exatamente, foram uns 10 anos, houve uma taxação de importação de produtos brasileiros, principalmente na área do aço, dada a concorrência, então, lá com os fabricantes americanos. Isso pode voltar a ocorrer agora com essa nova política tarifária do atual governo Trump nos Estados Unidos? Heródoto, o Brasil pode ser um país afetado, sim. A política comercial dos Estados Unidos, que foi lançada no primeiro dia do governo Trump, ele deixa claro duas coisas: que os Estados Unidos vão analisar o porquê ele está tendo um déficit estrutural em bens, e ele também vai analisar com quais países esse comércio dos Estados Unidos, né, essa troca de mercadorias, é mais injusto ou mais desequilibrado. Só para ter uma noção, o déficit que os Estados Unidos tem com o Canadá e com o México somados dá ao redor de 200 bilhões. E os Estados Unidos encara esse déficit comercial de uma maneira a dizer o seguinte: essa compra de bens que eu estou fazendo de fora é um empecilho para aumentar a minha produção industrial aqui no meu país. Então, eu vou pensar algumas medidas. Existe uma data já definida, Heródoto, que é 1º de abril,
em que os Estados Unidos lançarão uma série de relatórios que vão analisar o porquê desse déficit e vão analisar tanto da ótica, né, de países quanto da ótica de produtos. Esse produto, setor que você mencionou, Heródoto, o setor do aço, é um setor que os Estados Unidos apresentam, de fato, déficit constante, e é um setor que o Brasil possui competitividade, um daqueles setores que o Brasil mais exporta para os Estados Unidos. E você tem razão, o Brasil, no último governo Trump, foi a medida que de fato afetou o Brasil não caiu naquele rol de países com medidas mais amplas, como foi o caso da China, né, no último governo Trump, nem teve, né, negociações como houve com a Coreia, ou com o próprio México, ou com o próprio Canadá, né, no acordo deles, mas o Brasil sofreu sim uma elevação de tarifa para ao redor de 10%, depois substituído por algumas cotas, especificamente no setor do aço, que é, Heródoto, nessa política comercial nova que os Estados Unidos lançaram no primeiro dia, né, que o presidente Trump tomou posse, é um setor citado como aqueles cujas importações muito elevadas dos Estados Unidos poderiam causar riscos à segurança nacional e que, portanto, eles vão analisar como esses setores, o quanto eles importam nesse setor de aço e como pode os Estados Unidos lidar com isso. Então, temos que estar atentos, temos que ter cautela e temos que ter aí uma estratégia que atenda nossos interesses nacionais. Perfeito. Fabrício, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Obrigado a vocês. Obrigado, Fabrício. Eu agradeço. Fabrício Panzini. Panzini é diretor de políticas públicas da AmCham, que é a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.